Glória a Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, seu capítulo de número 19. Vamos ler um verso do texto bíblico. 1 Reis, capítulo 19, o verso de número 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aí, Elias? Queridos, eu, pensando neste texto bíblico, uma pergunta do Senhor Deus ao profeta Elias, quando nós olhamos para isto, nós ficamos pensando na maneira e forma como o Senhor Deus, Ele fala conosco e como Ele tem as suas maneiras de trabalhar na vida de cada um de nós. Elias, profeta, homem que Deus havia levantado para uma grande obra. Deus era com ele e através de momentos de sua vida, de situações de sua vida, o Senhor se manifestou de maneira gloriosa. No momento em que o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, servindo a outros deuses, Elias, com uma mensagem de Deus para o império, às vezes duramente confrontando Acabe e Jezabel, e por alguns momentos, através de situações como esta, o revelar de Deus, o manifestar de Deus foi extraordinário. Se nós olharmos para quando ele lançou os desafios acerca dos profetas de Baal e Azera, Deus foi fiel em cumprir quando ele convocou aqueles homens para clamarem ao seu Deus. E depois deles terem clamado por um tempo, eles pararam de clamar e Elias então arruma o altar, coloca tudo no seu devido lugar e clama. E o fogo do céu desce, consome aquele holocausto. Era visível a manifestação de Deus quando ele olha para Acabe e diz que não ia chover. Aquilo era um sinal de tragédia, era um sinal de miséria, era um sinal de grandes dificuldades. Porém, para o homem de Deus, o Senhor tinha um caminho, uma porta de escape, enviando ele para o ribeiro do Querite, e depois enviando ele para a casa daquela viúva. Interessante, meus irmãos, que nós vemos manifestações de Deus gloriosas na vida deste homem, e depois vemos que no meio de apenas uma dura palavra, ele se retrai e ele vai para dentro de uma caverna se esconder. E ali escondido, pedindo a morte, achando que era zeloso demais, que havia ficado só, Deus vem até o seu servo. E aqui eu fico maravilhado por ver como Deus, Ele não nos abandona. Como o Senhor, Ele cuida de nós. Ele usa cada um.
E em momentos da nossa vida, nós vivenciamos grandes manifestações de Deus, realizar de Deus através do nosso ministério, através do nosso louvor, através das nossas orações. Mas de repente, quando somos surpreendidos por alguma coisa que vem para tentar nos abalar a fé, nós nos sentimos pequenos, nos escondemos. E interessante que parece que vejo Deus olhando para Elias e mais ou menos perguntando a ele assim: Elias, eu mandei você desafiar os profetas, eu mandei você para o ribeiro do Querite, eu mandei você para a casa da viúva, mas eu não me lembro de ter mandado você para cá. O que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo aí? Meus irmãos, é maravilhoso quando nós vemos que Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. E a pergunta de Deus, Deus sempre nos buscou e nos procurou. Quando Ele procurou Adão no jardim do Éden, depois de Adão ter pecado, na virada do dia Deus veio e o procurou. Deus sabia onde ele estava, mas pergunta: Adão, aonde estás? Elias, o que é que você está fazendo aí? Igreja amada do Senhor, nesta noite, que privilégio maravilhoso nós temos de estarmos na presença do Senhor. Deus é aquele que conhece as nossas necessidades, sabe quem somos e como entramos aqui esta noite. Eu sei que falo para uma igreja que conhece a manifestação e o poder de Deus sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui hoje. Porém, em alguns momentos da vida nós nos sentimos pequenos, com vontade de jogar a toalha, com vontade de deixar tudo para lá, com vontade de seguirmos de uma outra forma. Mas eu quero lembrar aos senhores nesta noite, que o Senhor que te chamou para uma grande obra, Ele não te chamou para que você fique escondido dentro da caverna, Ele não te chamou para que você recue, que você se retraia nesse momento em que nós estamos em um grande desafio. Há momentos na vida da igreja que nós somos desafiados, que nós somos confrontados. Aonde está o teu Deus? O que é que Ele está fazendo? E nós muitas vezes nos calamos, nos colocamos atrás de uma coluna. E Deus esta noite te chama para sair daí. Eu fico maravilhado porque quando o Senhor chamou Elias e o chamou para fora da caverna, passou um forte vento. Deus não estava no vento. Passou um terremoto. Deus também não estava no terremoto. Passou o fogo. Deus também não estava no fogo. Mas quando a brisa veio leve, calma e suave, a voz de Deus foi ouvida naquela calmaria. Nem sempre, queridos, os terremotos e os ventos dizem que Deus está no meio dele. Nem sempre o fogo diz que Deus está no meio dele. Mas como é glorioso quando nós estamos num ambiente como este, aonde o pregador não tem tanta capacidade assim, mas a comida é boa. O que é servido é bom. Dá para comer, saciar, alimentar. Dá para sair daqui satisfeito, glorificando a Deus. E dá para ainda sair daqui vendo pecadores se rendendo aos pés do Senhor, com mensagem simples que diz: Jesus salva. Venha, ouça o chamado de Deus. Cumpra o teu ministério. E ouça a voz do Senhor esta noite, falando ao teu coração: que fazes aí? Venha.
O Senhor abençoe o pastor Falcão. Neuda, ela vai adorar o Senhor Jesus. Aleluia, gostoso adorar o Pai Celestial. Enquanto ela vai adorar, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dons. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero adorar ao Senhor Jesus em gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu tenho vivido do Senhor milagres todos os dias.